Pronto. Tá conseguindo me ouvir? Aham, Eu vou dar início aqui, daí depois a galera vai entrando, tudo bem? tudo bem. Boa noite, gente. Meu nome é Anne Caroline, sou agente mobilizadora do Circuito Universitário, representante do estado do Tocantins. O Circuito Universitário ele é um projeto realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e o Ministério de Cultura do Governo Federal. Tem como objetivo levar sessões de filmes gratuitas para espaços públicos seguidas de debate. Esse ano a gente está com duas modalidades, que é a presencial e a online. Hoje a gente vai estar aqui com a Marina, um convite muito especial, ela ter aceitado estar aqui hoje com a gente para esse debate. O filme vai ser o Vozes Negras. Quem não puder assistir a live hoje, a live ela vai estar disponível no YouTube, onde tem a live de todos os outros estados. Lembrando que o projeto ele acontece nos 26 estados, mais o Distrito Federal, simultaneamente. Então, quem não puder assistir hoje, pode assistir depois. Sigam nossas redes sociais para mais informações, @MPC Filmes. E quem quiser ganhar o certificado da live, deixa o nome aqui embaixo que eu vou estar enviando o certificado e o e-mail também. A gente vai dar início aqui à nossa live. Hoje o filme vai ser, como eu falei, Vozes Negras. É um filme que fala sobre racismo, identidade, direito político. Vai falar também sobre o movimento negro unificado. Eu vou dar a fala para a Marina, para ela estar se apresentando, e daí a gente inicia o debate. Oi, oi, gente, boa noite. Tá dando pra me ouvir direito aí, Anne? Como é que tá? Tá? Tá bom? Agora sim que eu desliguei meu áudio, estava dando interferência. Ah, tá. A Anne já fez as honras, né? Eu sou professora do Colegiado de História da UFNT, Federal do Norte do Tocantins. Para mim é uma honra estar aqui podendo mediar esse mini doc, mini filme, muito bom, já vi, me preparei, fiz o dever de casa para poder conversar com vocês. Só que eu quero já deixar, né, pontuado que nesse instante, nesse momento, eu estou aqui realmente como representante de movimento social, né? Não somente como nesse espaço do qual é muito importante estar pertencente, que é da academia, né? A gente sabe que é um espaço cristalizado, poder ser uma professora preta num colegiado de uma universidade federal, eu sei o quanto isso é representativo e forte, mas ao mesmo tempo também faz parte do movimento social e é mais ou menos isso que essas potências de mulheres vêm dizer para nós nesse documentário. E de antemão a nossa vivência política, né? Estar aqui, estar hoje podendo debater esse filme é um ato político. Então, desde já agradeço muito, fiz o convite, estendi para todo mundo aí, quero ver todo mundo entrando, participando, comentando, tamo aí. Abre o áudio, Anne. Eu te encontrei, primeira vez que eu te vi falando, acho que a gente estava em uma reunião da Marcha das Mulheres. Daí eu te vi falando e achei tua fala muito potente. Daí eu fiquei nessa onda de te convidar, né? Só que eu tava com muita vergonha de chegar em você, porque não tivemos contato, né? Aí eu procurei tua fotinha, procurei lá no grupo, aí eu achei. Eu que fico feliz por tu ter aceitado, tá, o convite de estar aqui hoje. Tipo, me inspiro muito, né, em você também. Almejo ser professora universitária. Tô aí também historiadora, faço mestrado em História aqui em Porto Nacional. E é isso, né? Essa busca assim diária. A gente sabe que a academia é esse lugar doentio, mas enfim, né? Onde que a gente consegue tentar, né, alguma coisa. É, Gente, eu vou dar início aqui ao debate. Marina, como eu falei, né, o documentário ele vai abarcar muito a questão da identidade da mulher negra. Nós, quanto mulheres negras, a gente sabe que essa identidade política ela chega bem tardia, né? Mesmo a gente sabendo que desde quando a gente nasce, a gente é uma pessoa negra, né? Eu me vejo assim nesse espaço quando eu fui me identificar quanto uma mulher negra, eu fui me identificar até essa identidade já bem tardio, né?
aos 21 anos dentro da academia. E puxando esse gancho, eu queria que tu falasse, né, sobre isso, esse papel dessa identidade, que até mesmo no documentário algumas mulheres vai trazer, né, ali a Jurema Batista vai falar que foi quando ela entra dentro desse movimento. A Edna também, quando ela está nos Estados Unidos, ela fala quando ela tem esse impacto dessa identidade. E eu passo a palavra para ti. É que a gente faz esse movimento de fechar e abrir o áudio, é quando vê a gente esquece. Então, eu gostei muito do documentário também, assim, tem esse lado histórico, né? Que igual você também, historiador em formação, a gente já se apega muito, né? Eles pegam personalidades negras muito potentes para a construção política do movimento de gênero com interseccionalidade de raça que são importantes hoje, né? Jurema, Edna, Sueli, de tirar o fôlego quando a gente vê essas mulheres falando, e elas falam de como foi o processo do início dessa trajetória, né? Então, acho que isso que é muito importante. Você fala sobre esse processo do reconhecimento étnico-racial, do nosso processo identitário, que a gente sabe que aqui no Brasil ele parte de um processo de autodeclaração, de autorreconhecimento, olhar para dentro de si para entender sua trajetória, né? E para nós mulheres aqui do Brasil, que passamos por esse processo do embranquecimento da população, né? A gente passa pelo enfrentamento do mito da democracia racial, é um processo muito único, pessoal, mas quando a gente para pensar, a gente vê que ele é um processo que acontece de forma coletiva. É um desabrochar coletivo, por mais que cada uma de nós tenhamos a nossa trajetória, né? Então, eu gosto, porque por mais que elas são mulheres negras que estão representando o movimento político das mulheres dentro do MNU, a gente vê que cada uma tem sua trajetória, cada uma tem sua cosmovisão, né? Isso é muito bonito, isso é muito importante e potente ao mesmo tempo, né? A gente sempre sabe que é uma mulher preta, desde sempre, mas são alguns movimentos sociais e políticos que a gente atravessa ao longo da nossa vida, que a gente entende como que a gente se vê se apresentando para o mundo enquanto uma mulher preta, né? E eu também fui vivenciando isso durante o meu processo de graduação, que foi em 2007, né? Quando eu entro para o curso de História também. Eu tinha somente de 16 para 17 anos e foi ali que eu fui questionando muitas coisas, mas realmente para mim o ato político, e por isso que eu gostei de quando eu vi o documentário e eu também percebi essa presença, foi na Marcha das Mulheres Negras, que é quando você falou que me viu falando, né? As meninas me chamaram para eu dar um relato, porque hoje eu estou na comissão, estou no comitê impulsionador da marcha, né? A marcha vai acontecer, isso é um grande convite que a gente estende para todo mundo que está aqui acompanhando a live, né? Nós, mulheres negras, nós estaremos em marcha esse ano, em novembro, e aconteceu a primeira marcha em 2015, né? Então, em 2015, eu já estava no mestrado, eu já entendia todo esse processo, a minha dissertação era sobre questões raciais no Tocantins. Eu não estava no comitê naquela época, mas participar da marcha, assim como para aquelas mulheres no documentário, participar do protesto de 1978 foi importante. Eu acho que esses momentos, né, eles demarcam e eles nos apresentam o corpo político que a gente pretende e precisa ser, né? Então, ali em 2015, eu percebi esse corpo político, eu percebi a estrutura de Brasil que a gente vivenciava, né? Foi um ano politicamente muito sensível, porque a gente estava em pleno época do golpe, né? A Dilma estava sendo diretamente atacada naquele momento. E eu acho que eu nunca nem li isso. Eu já vi alguns relatos, alguns artigos que algumas pessoas se debruçaram para escrever sobre a marcha de 2015, mas eu não vi ninguém escrevendo sobre isso. Mas a gente foi atacada na marcha, que a gente estava em movimento, no meio do caminho alguém avisou para a gente que tinha um acampamento a favor do golpe, lá na Esplanada. Tinha algumas pessoas acampadas já há muitos dias pedindo o impeachment da Dilma. E a gente estava marchando não em prol da Dilma, porque o lema da nossa marcha era contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver.
E nós, mulheres negras, naquele momento, entendíamos que aquele ataque era um ataque contra o bem viver da democracia, né? Então, diretamente, nós estávamos indo contra o golpe. E tinha um boneco inflável gigantesco, né? Um boneco inflável em formato de militar, assim. A gente já via o anúncio do bolsonarismo, mas a gente ainda não tinha o nome bolsonarismo na época, né? E aí alguém, não sabemos quem, furou esse boneco, né? E aí isso virou uma loucura, né? Porque os acampados ficaram muito zangados porque furaram o boneco. Provavelmente foi uma das mulheres ou não foi, a gente não sabe dizer. E eu sei que um desses acampados estava armado. E ele levantou a arma, apontou essa arma pra gente e foi uma loucura, a gente correu para todo lado. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento caiu uma ficha muito importante para mim. Nesse momento eu parei para pensar, existe um projeto político em vigor e esse projeto de Brasil não me contempla. Esse projeto de Brasil não me quer viva, porque eu estava com a coletiva do Tocantins, eu estava ali assegurando aquelas mulheres e a gente saiu correndo. Tinha mãe com filho, tinha senhoras idosas, tinha cadeirantes, tinha todo tipo de mulher, preta ou não preta, que você pensar nessa marcha nesse dia. E a gente tentou pedir socorro em alguns ministérios e a gente não foi acolhida. Nós nos acolhemos, nós nos protegemos. E logo em seguida chegou a polícia militar, acalmou os ânimos, levou o rapaz que estava com a arma apontada, enfim, e deram os prosseguimentos. Ninguém saiu ferido, ninguém foi atacado, nenhum tiro foi disparado, mas ali eu entendi simbolicamente o que estava em jogo, o que estava acontecendo. E é um pouco do que as mulheres narram nesse documentário, porque elas falam que mesmo dentro do movimento, elas entendiam que elas eram vistas como um elemento do qual elas não se viam pertencentes. E é assim que a gente se vê. A gente quer ter voz, a gente quer ter protagonismo, a gente quer lutar por essa existência, mas a que custo, né? Tanto dentro do movimento como fora dele, a que custo? Esse evento que eu descrevi, por mais horrível que possa ter parecido, né, para vocês que estão ouvindo o relato, para mim foi muito transformador, porque ali realmente, como eu estou dizendo, ali eu entendi o meu lugar no mundo, ali eu entendi que é realmente importante ser forte para conseguir lutar, para conseguir continuar de pé. Logo em seguida, o golpe veio, nós nos enfraquecemos, eu falo a título de representação política feminina, né? A história está aí, depois de quase 10 anos, para demonstrar todas as tramóias políticas que aconteceram para retirar a presidente Dilma do poder naquela época. E estamos aqui agora, 10 anos depois, para continuar em marcha, né? O lema hoje é Levanta e Marcha, mulher, porque a gente entende que muito se foi trilhado para a gente entender o quanto essas mulheres percorreram para a gente poder estar aqui buscando essa significância, buscando esse lugar no mundo, né? Então, assim, o MNU, ele é muito importante, ele abriu esse caminho, né? Esse evento que elas descrevem no vídeo, no documentário, é a quarta geração do MNU, né? Porque tem muita gente que acha que o MNU nasceu, surgiu em 1978, mas não. Ele surgiu algumas décadas anteriormente, mas 1978 é considerada a quarta onda, né, do MNU e a fase em que ele se encontra estabelecido da forma que ele está hoje. Então, muitas personalidades foram forjadas durante esse período. Elas citam Lélia Gonzalez, mas a gente tem a Nilma Souza, que também é uma mulher negra muito importante desse período. E tantos outros, né? O Abdias e muitos outros homens e mulheres pretas desse período. Mas o MNU aparece e ele se posta como uma via possível para a gente se articular e para a gente entender que somente falar por falar a gente nunca vai ser ouvido. Então, assim, a gente precisa se organizar, a gente precisa se articular, né? Então, esse movimento é um movimento muito importante que você está fazendo, Anne. Desde já eu agradeço e parabenizo a ação, né? A gente está aqui, tem 3 pessoas na live hoje. A gente não tem que se preocupar também muito com quantidade, não, sabe? Porque esse movimento que a gente faz, ele é um movimento de um passo de cada vez mesmo, entendendo que os nossos passos vêm de longe.
né? Você vira para mim e fala, eu te vi falar, e provavelmente outros te verão falar, e é um movimento que se torna esse movimento de espelho mesmo, e de experiência da audácia. Então, hoje a gente está aqui numa live. Há 10 anos atrás era absolutamente impossível a gente se articular em live, a gente se articular remotamente para a gente poder estabelecer essa conversa, para a gente estabelecer esse convite. E hoje a gente consegue chegar na casa das pessoas. Hoje as pessoas conseguem, a partir do seu vídeo, não do seu, mas do que você está apresentando para nós, entender quem é Lélia, entender quem é Edna, entender quem que é a Sueli, que são pessoas importantíssimas, que me forjaram e vão forjar outras mulheres pretas, e que eu acho que isso é fundamental. Então, Sim, 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 só pegando o gancho da tua fala, né? Tipo, é muito importante frisar a questão do movimento negro unificado, né? Porque muitas pessoas acreditam que ele inicia ali em 75 e nós historiadores conhecem, né? Tipo, a gente tem até, tipo, o movimento negro ele inicia desde quando o primeiro negro pisou o pé aqui no território brasileiro, né? Quando ele chega aqui, ele já começa a fazer um movimento coletivo, muito bem organizado, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente sempre tá muito organizado e a gente sempre tá em coletivo, a gente nunca tá sozinho, né? Tipo, quando eu vejo aquelas mulheres falando também, eu acho que pra mim é uma inspiração. Vejo vocês também que estão aí, aqui no Tocantins. Aprendi a fazer movimento aqui. Eu acho que dentro da universidade também, hoje me espelho muito em vocês quanto mulheres pretas, que é onde que eu quero homenagear chegar também, né? E seguindo o gancho aí da tua fala, pra gente dar continuidade, tu falou sobre o movimento negro, eu queria que tu desse continuidade quais os avanços, né, que esse movimento negro, ele traz para a sociedade brasileira, né? bom, é isso. Eu acho que hoje a gente tem uma certeza maior de quem nós somos no mundo. Eu vejo isso, porque essa geração que é apresentada de 78, por quão potente ela seja, ela ainda não era tão percebida socialmente falando, né? As articulações sociais, elas eram ainda estabelecidas em microcosmos, né? Hoje eu vejo, e aí a gente vê isso por grande parte da evolução tecnológica, midiática, as nossas articulações, elas têm uma propulsão, elas têm uma potência maior, né? E aí eu vejo que a geração de hoje, porque a gente está tendo uma conversa geracional aqui, né? Hoje você tem 25, 24, né? Sim, tá acertou de primeira. É porque você falou, quando eu entrei, agora eu estou no mestrado, eu fiz as mesmas contas de quando era a minha primeira marcha, para você ver. Então, nós estamos no encontro geracional. Há 10 anos atrás, eu era você, né? Há 10 anos atrás, eu estava no mestrado, eu estava participando da minha primeira marcha, eu vi que a gente tem um grupo em comum da marcha, então eu pensei, a Anne conseguiu meu contato de lá. Por isso que, de cara, eu já aceitei o convite, falei, vou participar, vou ajudar mais uma companheira aqui nessa labuta. Mas, assim, há 10 anos atrás, a geração que acompanhava a gente, nós que éramos uma geração nova daquele período, dos 20 ao 25, a gente ainda tinha algumas fragilidades identitárias e também de pautas políticas sociais, que hoje, na geração de hoje, eu já não vejo tanto assim, né? Naquela época, a gente tinha os movimentos já pré-estabelecidos, vou dizer alguns aqui, a título de Tocantins, que é o Enegrecer, a Junta Preta, a Lagbara, a gente tinha vários, né, da Marcha das Margaridas, mas da juventude a gente ainda via uma falta de elo entre nós, principalmente esse elo dessas potências com os mais novos, por exemplo. Hoje em dia, graças às potências de literatura, de desenvolvimento tecnológico, das rodas que a gente pode levar a vários canais de comunicação, a gente vê que a geração hoje em dia sabe quem é, sabe de onde vem e sabe da sua ancestralidade, né? E eu acho que isso que é muito forte. Não precisa estar somente num curso de humanas para você saber isso. Que é o que a gente vê. Quando a gente chega no movimento social, quando a gente chega numa roda de conversa, a gente vê pessoas de múltiplas áreas, de múltiplas vertentes, mas que uma mulher sabe dizer, não, eu sou preta, eu sou parda, a minha origem é essa, eu conheço tal referência, gosto de escutar esse som, eu entendo a importância do funk, do brega, do rap, do trap, do samba, né? Então, assim, eu vejo isso da juventude
que eu, na minha época, enquanto eu estava nesse lugar, eu não via isso de uma forma tão espaçada como eu vejo hoje, né? Eu vi uma amiga minha entrou, falou de mim aqui, que foi a Aline. Eu e a Aline, a gente troca muito, porque a Aline também estava nessa primeira marcha. E a Aline fala, toda vez que a gente pega fotos antigas nossas, o cabelo da Aline tá chapado, ele tá de progressiva, né? E a gente sabe que também tem esse movimento do encrespa, né? O cabelo e o poder do black feminino, né? Do cabelo crespo feminino. E aí ela falava, amiga, eu precisei estar junto com 200 mil pretas marchando em Brasília para entender que eu precisava aceitar o meu cabelo. Então, assim, isso não é uma fala minha, isso é uma fala de Aline, que estava nessa marcha com a gente. E hoje a gente já vê esse movimento, assim, muito mais revolucionário, né, na geração de hoje em dia. Se a gente for pensar, né, a aceitação, você se entender preta no mundo. Então, eu acho que isso que é importante. Esses são os avanços que eu entendo, que eu percebo, sabe? E que para bater de frente vai ser muito mais difícil. Então, assim, a sociedade sabe, né? E o que falta mesmo é a gente fazer esse trabalho de base, que é o que esse movimento está tentando fazer, essa marcha está tentando construir, entendendo que a gente precisa voltar para as comunidades, precisa voltar um olhar sensível para as mulheres pretas periféricas, mulheres pretas quilombolas, indígenas, e entender que é um movimento de base que a gente vai construir esse projeto de Brasil que contemple a gente, né? Sim, sim, exatamente. Eu vejo, assim, essa tua fala da tua amiga Aline é algo também que me pega, né? Porque eu tô passando pelo processo de transição e, tipo, eu iniciei meu processo de transição ano passado, né? Através do livro da Bell Hooks. E daí, tipo, eu lendo, né? Que foi até Irmãs do Inhame, né? E daí lá tem aquele caso que a Bell Hooks vai contar de uma menina que toda vez que ela quer ir pra escola, ela quer colocar um rabo de cavalo, um rabo de cavalo loiro no cabelo. A mãe dela chega, fala que ela tem referências em casa, tudo mais. Só que a Bell Hooks, se olhar pra mãe dela, vê que a mãe dela tem um cabelo alisado, né? Aí a Bell Hooks fala que o movimento tem que começar em casa. E eu acho que isso aconteceu muito comigo, né? Porque, tipo assim, por mais que minha mãe sempre falava que meu cabelo era bonito, todo mundo falava que meu cabelo era bonito, mas ninguém tinha meu cabelo. Entendeu? Ninguém usava meu cabelo. E eu não queria usar meu cabelo, eu queria usar o cabelo que todo mundo usava. Entendeu? Então eu acho que a falta de referência também ela prejudica muito, assim, a criança negra, né? Então, tipo, já seguindo também no gancho, assim, o filme também ele vai desconstruir essa ideia, né? De, tipo assim, no filme, a Jurema, a Edna, a Celi, a Cida, né? A Cida Bento, eles vão falar sobre essa ideia de Brasil, que somos todos iguais, que, tipo assim, há essa harmonia entre a gente, e falar um pouco sobre o que é essa democracia racial, né? E daí, puxando aí, eu queria que tu falasse, né, mais um pouco sobre isso, porque às vezes isso é tão perpetuado dentro da nossa mente, que às vezes eu também acredito que isso é uma forma de destabilizar o movimento, de colocar a gente, tipo assim, não, bora fazer parte daquilo porque a gente é todo mundo igual. Eu acho que é um mecanismo, assim, da branquitude mesmo, usar essas ideias de hegemonia, né, pra querer sugar a gente tipo, tirar a gente de cena, enfim. Isso é uma das ferramentas cruciais do próprio capitalismo, que é enfraquecer as pautas identitárias, né? E aí a gente ouviu muito sobre isso frente ao resultado das eleições, frente às críticas que fazem para os movimentos de esquerda, dizendo que a gente foca demais em pautas identitárias e se enfraquece, né? Então, assim, eu acho que são posicionamentos que realmente é para a gente refletir e realmente serve para a gente entender como que a gente pode se fortalecer juntos, né? E não somos iguais, como também nossas dororidades não são iguais, mas elas fazem parte de um grande coletivo. É o que eu falo, quando a gente pensa sobre essa questão específica do cabelo, a gente vai ter diversas mulheres pretas que vão falar das suas dororidades, vão falar do seu processo. Todas nós passamos pela transição, eu também passei pela transição. O tanto que é doloroso sermos mulheres meninas que desde os 5, 6 anos de idade passam alisamentos químicos no cabelo, porque a gente cresce acreditando que esse é o padrão aceito, esse é o cabelo bonito. E mais uma vez
entendo que existe um outro avanço geracional, né? A menina crespa de hoje, ela cresce tendo uma gama de opções de creme, gelatina, finalizadores, o uso de touca de cetim, fronha, essas coisas, pequenas coisinhas que minha geração e anterior a mim não tinha, e que a gente se via preso nessa coisa de a indústria cosmética e estética não me ajuda. Mas a gente precisou do quê? A gente precisou de mulheres pretas para dizer para nós como cuidarmos dos nossos cabelos. Porque os primeiros... E outra forma, o capitalismo. O capitalismo vence. E o capitalismo olha e fala, olha, é uma mercadoria, é um nicho específico, é uma possibilidade de venda. Então, mulheres pretas se articulam, pensam como criar um mecanismo de emancipar esse processo, trazer para nós uma nova releitura do nosso processo de padronização, ou romper com ele, e como que isso realmente soma forças para o movimento, né? O que a gente sempre tem que ter em mente é compreender em que ponto de privilégio eu estou quando a gente analisa, né, certos pontos, para a gente romper dessa lógica de que todos somos iguais, né? Meu cabelo, ele é crespo tipo B, tipo C. Isso é socialmente aceitável. É o tipo de cabelo, para a branquitude, um cabelo domado. É aquele cacho que, se você quer fazer uma trança, se você quer prender, se você quer fazer um coque, você faz. Mas meu cabelo não é o crespo tipo black, que é o crespo perseguido socialmente. O crespo que, se você é médica, se você é médica veterinária, se você é enfermeira, às vezes você não vai encontrar uma touca para colocar no cabelo do tamanho do seu black, às vezes, né? Às vezes você não vai encontrar uma touca de natação se você quer fazer um esporte aquático. Então é esse tipo de noção de privilégio que a gente precisa ter. Do mesmo jeito, quando a gente fala, tem muitas pessoas que são do movimento negro unificado, que quando eles vão falar de racismo, eles te perguntam qual experiência de racismo você já vivenciou? A experiência de racismo que uma mulher talvez preta não retinta experienciou é diferente de uma mulher preta retinta, né? Que mora numa comunidade, ou uma mulher preta retinta que é quilombola. Então, nós, dentro do movimento, a gente tem que entender essa complexidade da hierarquia, né? E é um pouco do que as mulheres que essas protagonistas do documentário tentam dizer para nós. Que a gente tem Sueli, que é retinta, a gente tem Edna, que não é tão retinta, a gente tem uma que foi para fora e que experienciou um racismo diferente estando nos Estados Unidos, a gente tem as que estavam aqui. Então, assim, é para determinar e mostrar para a gente que essas diferenças não precisam excluir ou afastar a gente, mas a gente relatar, dizer realmente aonde a gente se encontra nessa perspectiva hierárquica, né? Nessa perspectiva que diferencia a gente, mas dizer como que a gente pode nos unir, né? Como que a gente pode combater. Tanto que hoje em dia já criminalizou-se. Ninguém pode ser coagido no ambiente de trabalho ou sugestionado a cortar o black por causa que não contém, né, contemplado no serviço em que está. Isso é crime racial e tem que ser condenado, combatido, né? Então eu acho que é um pouco disso, que desmistifica e desmente um pouco dessa lógica de que somos todos iguais. Não somos, precisamos combater, né, as lógicas de racismo e entender como que a gente se fortalece dentro dessa ótica. Sim, sim, exatamente. Tem alguns comentários aqui. Aham, acabei de ver aqui. Nossa, espero, ansiosa para esse cabelo crescer, ó. Vai rolar É, o olá. O Evo aqui também colocou parabéns. Nossa, e, tipo, é um processo tão doloroso, eu acho, que esse cabelo crescer, porque a gente começa até entrar assim num pânico, meu Deus, vou alisar. Eu já pensei 10 vezes em alisar já, que eu tava me sentindo muito feia, mas falei, não, vou aguardar esse processo e esperar, né? Já aguentei um ano. Mete a trança ajuda muito. Sim, não, eu tô fazendo as tranças. Eu fiz em dezembro, aí eu tirei pra descansar um pouco, pra mim poder fazer agora em fevereiro. Mas agora eu acho que eu vou cortar ele e já vou começar a usar solto mesmo, porque eu já, assim, cansei também, tô ansiosa pra ver como é que vai ficar.
Marina, eu queria que tu falasse um pouco sobre qual foi a experiência que mais te impactou no documentário, assim, que te chamou tua atenção. Então, para além das fotografias que eu, como historiadora, me perco nas fontes, né? Tipo, quando eles mostram realmente as fotografias verídicas de todas as manifestações, de todas as movimentações, e que a gente vê que tem um acervo pessoal, uma curadoria muito específica e muito sensível ali no documentário. O que eu gostei foi realmente da humanização dessas protagonistas, né? Delas se apresentarem como mulheres, como humanas, e como que elas ajudaram mesmo na construção do movimento. Porque para mim mesmo, tipo, eu olho para a Sueli, por exemplo, das três, eu olho para a Sueli e eu falo, meu Deus, é uma deusa, né? Uma deusa intocável, que mulher é essa? Né? Compra as obras. Acho surreal a maneira como ela descreve, como ela consegue ser direta, simples e eficaz no que ela faz. Não que Edna e Jurema não sejam, mas assim, particularmente tenho um apreço pela Sueli, mas como elas realmente se apresentam como humanas, como acessíveis, e como que os passos delas se assemelham muito com os nossos, né? Quando a gente se vê dentro do movimento. E isso foi uma das críticas de quem participou, por exemplo, do Encontro Nacional de Mulheres Negras. A gente fez uma crítica a respeito disso, né? Em 78 acontece essa manifestação que elas descrevem no filme. Em 88, 10 anos depois, acontece o primeiro encontro de mulheres negras, o Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi em Valença, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, que é um dos maiores quilombos que a gente tem do Brasil, em Valença, no Rio de Janeiro. Eu acho que é por isso que elas escolheram fazer esse encontro lá. Esse encontro contou com mais ou menos umas 200 mulheres e foi ali que elas pararam e pensaram: precisamos nos articular e a nossa luta tem que ter interseccionalidade de gênero e raça, que é o que elas falam no documentário. Os homens, alguns que estavam ali, não olhavam para a gente com esse olhar de protagonismo. Elas falam isso na fala delas no documentário. Não com essas palavras, mas nesse entendimento. E aí, em 2018, 3 anos depois da marcha, em 2015, acontece o segundo encontro nacional de mulheres negras. Então, assim, foi histórico, foi realmente para demonstrar, 30 anos depois do primeiro encontro, 30 anos depois da redemocratização. E esse encontro aconteceu em Goiânia, que é a minha cidade conterrânea, né? O meu sotaque entrega. Minha família é de lá, de Goiás. E quando aconteceu, eu estava no Tocantins, fui participar, fui convidada, fui para lá. E achei muito chique, fiquei hospedada. Tipo, meus pais moram em Goiânia e fiquei hospedada em Goiânia para participar do evento. E aí tinha esse ar de coisa chique, de coisa, sabe? E aí, nesse evento, foi Angela Davis, foi Conceição Evaristo, foi a Sueli. Então, assim, mais uma vez, reforçou, pelo menos para mim, esse estereótipo de mulheres inalcançáveis, mulheres pedestais, né? Que estão colocando algumas delas, né? Que são essas que eu citei. Não que isso esteja errado, isso é muito importante porque a gente está valorizando e protagonizando a história de luta e a história intelectual dessas mulheres e que precisa realmente acontecer. Mas o que eu valorizo no documentário, e que isso demonstra, que participando do evento eu percebi isso, porque assim, Sueli estava lá no palco, todo mundo morrendo, de mão dada com a Angela Davis, a gente queria subir, abraçar todas elas. Sueli desce e fala: eu tô aqui com vocês. Eu não estou somente aqui nesse palco, eu estou aqui com vocês. Conceição não quis ficar no palco, Conceição quis fazer uma roda de conversa no pátio. Por que esse encontro aconteceu em Goiânia? Porque no ano de 2018, de acordo com o último censo, Goiânia tinha sido a capital do Brasil que mais matou mulheres no Brasil, que mais cometeu feminicídio. E nessa interseccionalidade de gênero e raça, tinha sido a maior capital do Brasil que tinha matado mulheres pretas. Por isso que esse evento aconteceu em Goiânia. Então, a todo momento, as mulheres que estavam ali embaixo, sem ser no pedestal, sem ser no palco, elas estavam lembrando a gente de que a gente precisava viver, a gente precisava estar viva. Então,
isso que o documentário foi muito importante. Vozes Negras é para fazer a gente se lembrar de que nós somos humanas e que nós precisamos ser fortes para a gente poder estar viva. Porque hoje é isso. Hoje a gente olha para a Sueli e a gente realmente parabeniza Edna, a gente parabeniza Jurema, a gente parabeniza. E amanhã vamos ser nós, Ana. Amanhã vamos ser nós que estaremos velhinhas e estaremos guiando, abrindo caminho, sendo um guia de luz para outras mulheres pretas que vão chegar. Então a gente precisa ser forte, a gente precisa estar viva. Sim, exatamente. Nossa, esse tua fala foi muito, assim, assertiva, muito chocante, assim, porque eu não sabia desse encontro, né? O porquê, tipo assim, eu já sabia que a Angela Davis tinha vindo no Brasil, né? Não sabia que ela tinha vindo em Goiânia, meu Deus. Agora eu fiquei até emocionada. Onde que eu tava, que eu não tava lá? Era pra Foi me uma estar lá também, loucura. enaltecendo essas mulheres. Nossa, tipo, ela vai falar isso, a Jurema também, né? Sobre Lélia Gonzalez, né? Ela fala que quando vê Lélia Gonzalez, ela ia em tudo, participava de tudo. A gente vê esse enaltecimento, assim, dessas mulheres. E, tipo assim, é muito doido, né? Como tu falou, daqui um dia é a gente que vai estar aí de velhinha de inspiração, mas eu já olho, assim, para vocês que estão aí dentro do movimento, já me sinto, assim, de inspiração, assim, para minha vida. Vejo quando eu vou na escola de ensino fundamental que eu sou inspiração para aquelas menininhas negras. E, tipo, a gente vê que isso é muito bom, né? Esse ciclo, assim, da gente glorificar a gente mesmo, da gente se sentir representada por nós mesmas, né? Tipo, infelizmente, aqui em Porto Nacional não tem uma professora negra, né? E eu fico falando para todo mundo, ó, daqui um dia eu vou estar lá. Eu vou ser a primeira, então, já que não tem, eu vou ter que abrir as portas, né? Abrir os caminhos. Mas é isso, Marina. Eu só agradeço a tua participação, de você ter vindo aqui hoje, compartilhar desse projeto comigo, de estar aqui. Agradeço muito. Igual eu falei, né? Eu vi tua fala, fiquei assim impactada. Eu falei, gente, eu vou procurar ela realmente. Fui lá no grupo das mulheres, ainda bem que tinha a fotinha, senão eu não ia achar. Procurei teu, porque eu não lembrava do teu nome. Aí eu vi a fotinha, reconheci teu rosto, eu falei, essa bem aqui. Aí, Trança naquela época, eu acho que você viu sem trança e você não estava achando. sim, Agora eu vou. tava sem trança mesmo. Mas eu reconheci pela foto. E é isso, só agradeço mesmo Eu também. por ter participado desse evento. E se quiser dar a fala final aí, tá aí. Então tá, mais uma vez, só tenho a agradecer, Anne. É muito potente esse encontro e essa oportunidade que você está tendo. Quero te dizer que esse momento vai vir. É muito importante a gente entender o lugar que a gente está e para onde a gente quer pertencer. Inicialmente, meu concurso foi para Porto Nacional. Minha vontade era ser professora preta aí em Porto Nacional. Durante a minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei um professor daí, que foi o. Como é que é o nome dele, gente? Ai, meu Deus, agora de cabeça eu vou perder. Ele foi o fundador do NEAB aí. Ai, gente, que vergonha, eu vou esquecer o nome dele agora. Mas entrevistei ele para minha dissertação. Ele era professor negro aí da Universidade de Porto Nacional. E ele veio a falecer de forma abrupta com um câncer agressivo que acometeu ele. Francisco. Ai, eu não vou sei, não lembro. E o concurso que eu fiz foi para a vaga dele. Então, assim, eu ouvi o relato dele como um homem negro, rompendo barreiras, chegando na cidade de Porto Nacional, dando aula no curso de História, abrindo o NEAB. E quando ele veio a falecer, que abriu a vaga do concurso, eu hoje sei o nome disso, né? A Conceição Evaristo, ela fala em entrevista que se espelha em Carolina Maria de Jesus quando lê, na verdade, num dos escritos dela, sobre o conceito de experiência da audácia. E aí Conceição Evaristo fala isso, que quando a gente fala em voz alta os nossos sonhos, nós sendo mulheres pretas, ela não fala isso, mas ela falou de outra forma, né, com outras palavras, bem mais poética, que a Conceição é maravilhosa. E ela fala isso, que quando a gente fala em voz alta os nossos sonhos, às vezes vai sonhar como um devaneio. E realmente é um devaneio dos nossos ancestrais. Quando a gente fala o que a gente quer ser, o que a gente quer conquistar, os caminhos que a gente quer percorrer, nós como mulheres pretas é visto como uma loucura o que a gente quer alcançar, o que a gente quer fazer. E ontem a gente teve essa fala no Grammy, né, da maravilhosa que ganhou lá do X, que é ouse, ouse.
entendeu? Não desacredite, não caia nos estereótipos do que a sociedade quer impor para você. Então, quando eu olhei e pensei, vou tentar, quero ser uma professora universitária, quero estar nesse espaço, eu preciso estar nesse espaço formativo. Naquele momento, lá em 2015, meu concurso eu prestei em 2015, eu achei que era um devaneio, eu achei que era uma extrema loucura. E hoje eu estou aqui para te dizer, é possível, e eu quero você nesse espaço comigo, como professor, daqui a alguns anos, tá? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Marina. Mas antes eu vou por aí para poder pegar aula de doutorado contigo. Eu vou fazer meu doutorado bem Pode em Araguaína. Tô chegando. Eu falo, gente, logo, logo eu vou estar no doutorado. Anny, mas tu já fez teu projeto? Eu ainda não, gente, calma. Mas é isso. todos os passos nos levam longe. Sim, obrigada. Tchau. Obrigada, Dani.